Boa noite, pessoal. Então vamos agora iniciar o terceiro trimestre. Nós vamos começar com geometria espacial, tá? Mas antes de a gente começar a geometria espacial, vamos dar alguns conceitos que vocês viram lá em desenho geométrico para a gente repassar agora, tá? Que é a tal que a gente vai dar de geometria de posição. É o início da geometria como um todo, para a gente dar noção dos conceitos teóricos que a gente tem que usar, tá? A primeira coisa que a gente tem os conceitos primitivos. O que são conceitos primitivos? São aqueles conceitos que a gente não tem que explicar, porque eles é que são o início da teoria da geometria, tá? E quem são os conceitos primitivos? É o ponto, a reta e o plano, tá? Então, ponto e reta e plano a gente não tem que explicar, porque eles são o que fazem a geometria funcionar, né? Então a gente não tem como explicar isso, porque eles deram origem, tá? Para explicar algumas coisas, a gente também tem que partir de algumas premissas, tá? E essas premissas são os postulados, tá? O primeiro postulado, então vou botar aqui P1 para copiar o livro, é que existem infinitos pontos. Então a gente tem uma quantidade infinita de pontos, certo? A segunda é que as retas, uma reta, tá, tem infinitos pontos, tá? E existem infinitos pontos fora da reta, tá? Então, como exemplo aqui, por exemplo, se a gente tem uma reta R qualquer, a gente tem infinitos pontos dentro da reta, né? E por aí vai. E tem uma quantidade infinita de pontos fora da reta, tá certo? Então, esse é o postulado 2. Também não precisa demonstrar, isso é intuitivo, tá? O postulado 3 é que em um plano também existem infinitos pontos e existem infinitos pontos fora do plano, tá? Novamente aqui, se a gente tiver um plano, tá? Um plano alfa qualquer, a gente tem infinitos pontos dentro do plano e tem infinitos pontos fora do plano, tá bom? O livro aqui para não deixar eu perder, tá bom? Nós temos um conceito também, novo conceito de espaço. O que é espaço? É um conjunto infinito de pontos. Exemplo, nós estamos aqui num espaço. Esse espaço tem infinitos pontos, tá? Tem vários pontos aqui, várias moléculas de ar espalhadas, tá? Também nós temos que
postulado P4 é que dois pontos formam uma reta. Uma e somente uma reta. Então, se eu tenho um ponto A e um ponto B, por esse ponto A e B eu passo somente uma reta R. Eu não tenho outra reta que pode passar por cima dela. Se eu passar qualquer outra reta que contenha A e B, a gente está fazendo uma reta coincidente com a reta R. Bom, então estamos lembrando os conceitos que vocês viram lá no desenho geométrico. Também viram em geometria, em matemática, tá? Um outro postulado, que a gente chama de P5, é que três pontos não colineares formam um plano. Certo? Então, se eu tiver um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá? Eu tenho um plano e somente um plano alfa, tá? Que contém os pontos A, B e C. Tá? Também podemos dizer, aqui seria um teorema, tá? Que dois pontos uma reta e um ponto não colinear a reta, tá? Também forma um plano. Pô, como é que a gente demonstra isso aqui? Juntando P4. Dois pontos não formam uma reta? Então, dois pontos, uma reta e um ponto também formam um plano. Tá? Então, facilmente demonstrada por isso aí. Tá certo? Também podemos dizer, outro teorema, tá? Duas retas concorrentes formam um plano, tá certo? E aqui já dando outra matéria. Então, por exemplo, se eu tiver a reta R que contém os pontos A, B e a reta S que contém os pontos A, C, elas vão ser concorrentes em A, tá? E vai formar também um plano, tá bom? Também temos outro teorema. Duas retas paralelas também formam um plano, tá certo? Por exemplo, se eu tiver aqui passando por C uma reta T paralela à reta R, ela também forma um plano. Tá? Então, um plano pode ser formado por três pontos não colineares, por uma reta e um ponto, por duas retas concorrentes ou por duas retas paralelas. Tá aí, tudo bem?
lembrando que ponto colinear é um ponto, pontos colineares são que pertencem a uma mesma reta. Certo? Agora vamos com outro conceito. Figura geométrica. Também é um conjunto não vazio de pontos. Tá? Então, exemplo. Uma reta, tá? É uma figura geométrica. Tá? Um círculo, uma circunferência, também é uma figura geométrica, tá? Só que essas duas aqui, a reta é uma reta, circunferência, por exemplo, um retângulo. Também é uma figura geométrica, tá? Esses aqui são exemplos de figuras geométricas planas. Certo? Mas nós também podemos ter não. Vou aprender a desenhar assim. Melhorou, né? Oi? Ficou maneiro. Tá? Um cubo, um paralelepípedo, também é uma figura geométrica. Mas quando tem uma figura geométrica com mais do que uma dimensão, com mais do que um plano para formar essa figura geométrica, a gente chama isso aqui é um exemplo de figura geométrica reversa. Então, toda vez que a gente falar de uma figura geométrica reversa, é que eu estou pegando uma figura geométrica que não é plana, ela tem mais do que um plano. Por exemplo, esse aqui eu tenho vários planos que formam um cubo. Então, é uma figura geométrica tridimensional. Tá? Então, é uma figura geométrica reversa. Tá? Tá? E dentro dessas figuras geométricas, tá? Um conceito que a gente tem que gravar é o da figura geométrica convexa. O que é uma figura geométrica convexa? É que a gente pode juntar qualquer ponto, pode unir qualquer ponto dessa figura por uma reta, sem sair da figura. Por exemplo, se eu tenho aqui essa figura, eu posso pegar uma reta R aqui, um segmento de reta, né? Juntar o ponto A com o ponto B. Então, isso aqui é uma figura geométrica convexa.
Mas se eu tiver uma figura desse tipo aqui, tá? Que eu puder juntar o ponto A com o ponto B, saindo da figura, então aqui eu estou fora, essa figura geométrica é não convexa, tá? Então tu tem que gravar que figura geométrica convexa é quando a gente consegue unir qualquer ponto da figura sem sair de dentro dela. Tá bom? Então essa é a diferença da figura geométrica convexa da não convexa. Tudo bem? O postulado 6 diz o seguinte: se a gente tiver uma reta R, tá? Eu posso determinar um ponto dela em que eu crio duas semirretas. Então eu crio a semirreta duas linhas, R duas linhas e R'. E que eu posso juntar qualquer ponto de uma parte da reta com a outra parte da reta, eu tenho que obrigatoriamente passar pelo ponto A que dividiu essas retas. Tá? Então isso é que diz o postulado 6. E ele divide isso aqui em R' e R duas linhas, que nós chamamos de semirretas opostas. Tá? Então, por que oposta? Porque essa vai num sentido e essa vem em outro sentido. Tá bom? O postulado 7 diz que se a gente tiver um plano alfa qualquer, a gente pode passar uma reta S qualquer que eu crio um plano alfa linha e um plano alfa duas linhas, em que eu, para juntar qualquer ponto de um plano, de um semiplano com o outro, a gente tem que passar pela reta S, certo? Isso aqui nós chamamos de alfa linha e alfa duas linhas de semiplanos opostos. Também podemos ter um outro postulado, postulado 8, tá? Um plano tá? Ele divide um plano alfa, divide o espaço em um espaço linha e um espaço duas linhas, quer dizer, ele divide ao meio esse espaço. Vou chamar aqui a linha aqui em cima, tá? Do lado de lá e do lado de cá, certo? Marcar aqui, tá? A gente tem dentro dele aqui um espaço linha, tá? Em que o plano alfa corta ele ao meio, e tem um espaço, duas linhas do outro lado aqui, certo? Então aqui nós também criamos o semi-espaço opostos, linha e duas linhas. Mais ou menos como funcionam as paredes. Por exemplo, essa parede que tá com o quadro aqui divide o espaço total desse lado e do outro lado da parede. Tá? Então esses são os semi-espaços. Tá bom? Opostos sempre, né? Cadê meu? No chão, perto do seu pé. Acabou.
A água entrou. Hã? A água tá. A água tá. São 7h17. E o postulado 9, ele diz o seguinte: se eu tenho um plano alfa, tá? Tem uma reta R dentro desse alfa. Então, R está contida no plano alfa, tá? Então, todos os pontos dessa reta R estão contidas no plano alfa, tá? Então você pode dizer que A, B, C e vai, tá? Pertencentes à reta R, tá? Estão contidas no plano alfa, tá bom? Então isso aqui que é o postulado 9. O que são esses postulados? É que vão dar base para a gente explicar tudo que a gente tem na geometria analítica, na geometria, certo? Então aqui nós temos alguns conceitos na página 559 que eu quero que vocês façam. Que é a aplicação desses postulados. Tá? Vamos agora aqui. Posições relativas. Tá? Vou botar aqui entre duas retas. Tá? Então, duas retas elas podem ser concorrentes. O que quer dizer que elas são concorrentes? Elas têm um ponto em comum somente, tá certo? Somente um ponto em comum. Então, A pertence a R e A pertence a S, tá? Então, isso são duas retas concorrentes, que é aquela que a gente viu que forma um plano. Elas podem ser paralelas aqui a gente pode dizer que não tem ponto em comum, certo? Elas podem ser reversas, por exemplo, eu tenho essa reta aqui e essa reta aqui, tá? Então, reta R e reta S. Tá? Então, R e S estão em planos diferentes e não são concorrentes nem paralelas, certo? Então essas aí são retas aqui, reversas, tá? Então elas não são, têm planos diferentes, não são concorrentes nem paralelas.
E elas também elas podem ser perpendiculares. Tá? Então formam ângulo reto. Certo? São concorrentes e formam um ângulo reto. Bom, então essas são as retas perpendiculares. Novamente aqui, eu não estou fazendo esses exercícios, porque esses exercícios eu só estou relembrando a teoria para vocês, tá? Mas eu quero que vocês tentem fazer esse exercício em casa. Se vocês me trouxerem dúvidas, eu volto aqui na sexta-feira e a gente faz de novo esses exercícios, tá bom? Mas vocês têm que me dizer quais são as dúvidas de vocês. Então, exercício, página 500. A 565, tá? Então é só aplicação direta desses postulados e tem alguns teoremas que vocês talvez tenham que demonstrar. Aliás, vocês vão ter que demonstrar. Tem as demonstrações para vocês entenderem, tá? Gostaria que vocês tentassem fazer. Agora a posição entre retas e planos. Tá? Então, por exemplo, paralelas. Então, reta paralela a plano. Então, uma reta R é paralela a um plano alfa, tá? Então, R é paralela a alfa, tá? C e somente C, tá? Existe uma reta S pertencente a alfa, tal que R seja paralela a S, tá? Então, para que a gente tenha essa reta paralela ao plano, eu tenho que ter uma reta S aqui, tá? Pertencente ao plano alfa, tal forma que elas sejam paralelas, tá certo? Esse aqui é o postulado 10. Bom? Então, uma reta é paralela ao plano somente nesses casos. Mais alguém? 7,26. Secante. Tá? Sempre reta a plano, tá certo? Então, dado um plano alfa, tá? Uma reta é secante. Uma reta é secante a esse plano alfa, tá?
Então, R secante a alfa, tá? Se somente C tem somente um ponto em comum com o plano alfa, tá? Certo? Então aqui só tem um ponto em comum, vai cortar uma vez só. Então essa reta secante, tá? E contida, ela vai estar, a reta vai estar contida no plano se tiver dentro do plano, todos os pontos da reta estiverem no plano. A gente já falou isso lá atrás. Então vamos ver aqui. Postulado 11. Aqui. Se dois planos têm um ponto em comum, tá? Então eles têm pelo menos mais um ponto em comum. Tá? Então aqui, se eu tenho um plano alfa, tá? E tem um plano beta, tá? Com um ponto em comum, se eu tenho ponto A, eu vou ter pelo menos outro ponto em comum, um outro ponto B. Na verdade, nós vamos ter, toda vez que a gente tem uma interseção de dois planos, tá? Então, aliás, alfa interseção com beta, a gente sempre vai ter uma reta R, tá? Só vou pegar aqui. Sempre que a gente tem dois planos, um interceptando com o outro, a gente vai ter uma reta para formar esses planos. Se a gente tiver um plano alfa e um ponto P fora desse plano, nós vamos ter somente, tá, uma reta R que vai ser paralela ao plano alfa, porque no plano alfa nós vamos ter uma reta S, uma reta S paralela ao plano R, tá?
Passando pelo ponto P, nós vamos ter diversas retas que vão ser secante ao plano alfa, mas paralela somente uma reta. Tá certo? Então, somente uma reta paralela a alfa que passe por P, tá bom? E por aí vai. Não estou vendo mais nada de bom aqui. Novamente, exercícios 568 a 570. Pessoal, basicamente isso aqui é geometria de posição e posição relativa entre planos que eu queria passar para vocês, tá? Então eu queria que vocês fizessem os exercícios do livro, lessem também essa teoria, porque ele tem alguns detalhezinhos a mais que eu não estou passando para vocês, que eu quero que vocês se forcem a dar uma olhada, tá? Que eu dei uma pincelada geral do que é mais importante, tá? Então agora eu queria que vocês fizessem o exercício do livro, tá? Até a página 594, tá? Não é 570 não, até página 594, para a gente tirar dúvidas nessa semana que vai passar. Então, até sexta-feira vocês me passem as dúvidas que vocês têm para a gente fazer os exercícios, tá? E semana que vem nós continuaremos fazendo esses exercícios desse livro. Só que aí, para a semana que vem, nós faremos exercício até a página 602, 603, tá? Para a semana, exercícios até 602, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês tragam para mim até a página 594. Semana que vem nós vamos fazer os exercícios propostos lá no final, tá? Os exercícios contextualizados, se não me engano, que estão aqui. Como é que é o nome? Exercícios complementares, tá? Para a gente fazer na semana que vem. Para o pessoal que for para as aulas presenciais a partir de amanhã, nós falaremos disso também e faremos exercícios já em sala de aula também, tá bom? Mas essas aulas serão revistas lá na aula presencial, tá bom? Então, pessoal, até amanhã para quem for e até segunda, até sexta.